Oi, oi, gente, tudo bem? Passando aqui nesse mês para a gente trabalhar o livro do mês. O livro do mês é O Poder do Subconsciente, de Dr. Joseph Murphy. E nesse livro, o Dr. Joseph vai trazer para nós lições de como programar o nosso subconsciente, como utilizar ele a nosso favor para a melhora da nossa vida. Por ser um livro muito complexo, por ser um livro muito prático, na verdade, com muitas lições e muitas estratégias, eu decidi dessa vez fazer o vídeo com dois resumos. Então, hoje você vai assistir o início do resumo do livro até o capítulo 8, mais ou menos, que é a parte um, e depois eu vou postar a segunda parte, que é uma parte mais voltada para a produção de riqueza, o que é que impede a gente de prosperar, como reprogramar nossa mente nesse sentido, que vai ser a parte 2 desse resumo, tá bom? Então, o objetivo do livro é ensinar que a maneira habitual de pensar e formar imagens mentais modela, configura e cria o nosso destino. Então, segundo o Dr. Joseph, assim como o homem pensa em sua mente subconsciente, assim ele é. É um texto bem conhecido, né? A gente sabe onde é que a gente encontra essa afirmação. E aí ele começa o livro falando assim: os milagres que este livro pode fazer em sua vida. E aí ele discorre. Você sabe as respostas? Por que uma pessoa está triste e a outra feliz? Por que uma vive alegre e a outra próspera? E outra pobre e outra sofredora? Por que uma é salva de uma doença considerável incurável e a outra não? Por que uma é bondosa e religiosa e sofre na mente e no corpo torturas? Ele traz esses questionamentos. E aí ele continua. Haverá uma resposta para essas perguntas no funcionamento das mentes consciente e subconsciente? E aí ele traz de que há sim, sem a menor dúvida. Então acontecem maravilhas quando você reza eficazmente. Há uma mente comum a todos os indivíduos. Só reforçando que todas essas afirmações, tudo que eu vou falando, que eu estou lendo, na verdade, nesse slide, são palavras do próprio autor que estão contidas no livro. Então, no momento que eu falar sobre a minha opinião ou falar alguma coisa sobre que eu acrescentei ao resumo, eu vou deixar claro que é uma posição minha, tá bom? Então, ele começa falando sobre liberando o poder milagroso. A cura pessoal será sempre a prova mais convincente dos poderes do nosso subconsciente. Há muitos anos consegui me curar de um tumor maligno usando o poder curador da minha mente subconsciente, graças aos conselhos de um velho médico. Esta técnica ele explica no livro. Essa é uma fala do próprio Joseph, tá? E ele fala: acontecem maravilhas quando você reza eficazmente. A prece científica é a interação harmoniosa, cientificamente dirigida para um fim específico dos níveis consciente e subconsciente da nossa mente. Todos oram. Você sabe como orar eficazmente? Ele traz, né? Quanto tempo passou desde que a oração era parte da sua vida e das suas atividades diárias? Ele traz nessa parte todo um questionamento quanto a forma como a gente vai levando a nossa prática de oração. E aí, nesse caso, no livro inteiro, ele não fala, ele não se detém a uma religião específica, ele fala sobre o poder da oração. Em alguns momentos ele chama de oração, alguns momentos ele chama de reza, mas, sobretudo, é essa capacidade de colocar a nossa fé em determinada coisa. E ele vai falar sobre isso no decorrer do livro, tá? Por quê? E aí ele traz uma outra provocação. Ele fala de que nós costumamos deixar para rezar, deixar para orar quando as coisas estão ruins. E aí ele traz um questionamento. Por que você tem que esperar que surjam problemas para tornar a prece parte integral e construtiva da sua vida? E aí ele diz que o aspecto incomum desse livro é o caráter prático. É o livro, além de explicações sobre muitas maneiras de influenciar a mente subconsciente e obter as respostas certas. Então, o que me encantou nesse livro é que ele não traz todas as nossas respostas, mas ele nos ensina a forma certa de encontrar as respostas que já estão em nós e, sobretudo, de programar a nossa mente para imputar no nosso subconsciente as programações que a gente precisa para ter sucesso na vida. No que é que você acredita? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é aquilo em que você acredita que traz respostas à sua prece.
Ele segue dizendo que orações são respondidas quando a mente subconsciente responde à imagem ou pensamento que se forma na mente da pessoa. Essa lei da crença é o princípio operacional secreto de todas as religiões do mundo e a razão oculta de sua verdade psicológica. E aí ele vai falando de que budistas, cristãos, muçulmanos, sem exceção, podem obter respostas às suas orações. Como assim? A resposta é que não importam os credos, as religiões, os rituais e as cerimônias, os sacrifícios ou as oferendas particulares, mas apenas e exclusivamente a crença ou a aceitação e a receptividade mental àquilo pelo que ora. Então, ele traz de que a lei da vida é a lei da crença. Então, não adianta orar, não adianta rezar, não adianta fazer propósito, ou seja, qualquer que seja o sacrifício, o ritual, se na sua mente você não acredita que aquilo é possível, que aquilo é real. Então, a lei da crença, em poucas palavras, dizendo que a crença pode ser resumida como um pensamento. Então, assim como a pessoa pensa, sente e acredita, assim é o estado da sua mente, corpo e circunstâncias. Ele vai dizer que como a gente pensa, como a gente sente, como a gente acredita, vai reverberar no nosso estado da mente, do nosso corpo e das circunstâncias que a gente vive. Então, de uma forma conclusiva, a gente também pode dizer que a forma como você está hoje, como você vive, como é o seu corpo, como você utiliza das coisas que desfruta das coisas que você construiu, é exatamente proporcional à forma como você pensa, e foram geradas exatamente por esses pensamentos. Então, basicamente, a resposta é: prece é a realização do desejo do seu coração. Então, primeiro eu preciso crer, aceitar, sentir para poder se realizar. Então, ele vai concluindo. E aqui a gente nem entrou ainda no primeiro capítulo, tá? Ele está só no resumo inicial. E eu precisei contextualizar e trazer algumas citações mais completas do livro para a gente entender sobre que perspectiva ele vai discorrer e ter base mesmo para a compreensão do que ele vai explicar do primeiro capítulo em diante. Então, desejo é oração. Ele vem dizer que conhecer a forma como a mente funciona traz direcionamentos de como programá-la a partir dos métodos descritos neste livro. Então, há uma mente comum a todos os indivíduos. Os poderes milagrosos da mente subconsciente existiam antes de você e eu nascermos, ele traz. Antes de existir qualquer igreja ou mesmo o mundo. As grandes verdades eternas e os princípios da vida são anteriores a todas as religiões, ele fala. É com esses pensamentos em mente que exorto vocês nos capítulos seguintes a dominar o poder maravilhoso, mágico e transformador. Ele curará feridas mentais e físicas, proclamará a liberdade a mentes dominadas pelo medo e libertará inteiramente as limitações da pobreza, fracasso, sofrimento, carência e frustração. Tudo o que precisa fazer é unir-se mental e emocionalmente com o bem que deseja corporificar. Os poderes criativos de sua mente subconsciente responderão nessa conformidade. Então, continue a insistir até que o dia amanheça e expulse as trevas. Capítulo 1. O poder, o tesouro que há em você. E aí ele fala: ao seu alcance você tem riquezas infinitas. Para obtê-las, tudo o que você precisa fazer é abrir os olhos mentais e contemplar o tesouro infinito que há em você. Numerosas pessoas vivem fechadas para o seu potencial, porque desconhecem esse tesouro de inteligência infinita, de amor sem limites que nelas existe. O que quer que deseje, você pode sacar do seu tesouro. Uma peça de ferro imantada levanta 12 vezes o seu próprio peso. Se desmagnetizá-la, porém, ela não levantará nenhuma pena. Da mesma maneira, há dois tipos de pessoas. Ele fala sobre as pessoas imantadas e as pessoas desmagnetizadas, né? Então, as pessoas imantadas vivem cheias de confiança, de fé, elas sabem o que elas são, onde elas podem chegar e que elas vão ter sucesso para vencer. Mas outras, infelizmente, vivem desmagnetizadas. Elas estão cheias de medo, de incerteza, de dúvida, né? Então, ele fala que nós podemos nos tornar uma pessoa magnetizada quando descobrirmos e pormos em prática o maior segredo de todos os tempos.
Segundo ele, o maior segredo de todos os tempos é o poder maravilhoso do nosso subconsciente. Então, se a gente abrir a nossa mente e nos tornar receptiva à inteligência infinita que reside em cada um de nós, poderá revelar tudo o que precisa saber em qualquer momento, tempo, no ponto e no espaço. Nós poderemos receber novos pensamentos, ideias, trazer à luz novas invenções, fazer novas descobertas, criar novas obras de arte, inclusive, ele traz. E aí ele fala sobre a necessidade de uma base operacional. Então, essa mente subconsciente, ela precisa operar sobre uma base. Então, ela precisa ter alimentada, imputada, programações, aprendizados específicos para que ela consiga trazer os resultados dos quais a gente precisa, ou até nos auxiliar a localizar esses resultados que já estão em nós, né? Então, ele vai falar de que os princípios da química, física e matemática em nada difere em sua operação dos que regem a nossa mente. Então, ele fala que se nós pretendemos usar a mente subconsciente, não poderemos fugir do aprendizado dos seus princípios. Então, ele traz alguns princípios. Por exemplo, a água sempre vai procurar o seu próprio nível. A matéria, ela se expande quando aquecida. São princípios da física e da química, né? São princípios que nós conhecemos. Da mesma forma, também é uma verdade universal que tudo que você grava na sua mente subconsciente é manifestado na tela do espaço como condições, experiências ou fatos. Então, ele está dizendo que tudo que nós guardarmos, que nós gravarmos na tela mental da nossa mente subconsciente, ela vai ser manifesta, ela vai ser exposta na tela, no espaço, através de fatos, de vida, de experiências da nossa própria vida. Tá? Então, a nossa prece é atendida porque a nossa mente subconsciente é princípio. Então, ele define como princípio a maneira como uma coisa funciona. Então, é um princípio que a água procura o seu próprio nível, é um outro princípio da física ou da química, não sei, que a matéria se expande, né, quando aquecida. Dentro dessa mesma perspectiva, é um princípio de que a nossa maneira, a forma como a gente pensa, modela a nossa vida e as nossas experiências. Então, ele vai falar que a mente funciona de acordo com a lei da crença. E nós precisamos saber o que é crença, porque como ela funciona. E aí ele traz a Bíblia como referência, né? Traz um versículo. Na verdade, ele traz em alguns momentos a Bíblia como com citações, respaldando, trazendo já a explicação que ele traz de uma forma científica, de que a Bíblia já falava sobre isso. E aí ele fala: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Mateus 11, 23. Então ele fala que dizer que a lei da mente é a lei da crença é dizer que acreditar na maneira como a mente funciona, é acreditar na própria crença. Então a crença da mente é o pensamento da mente. Apenas isso, nada mais. Então a crença da mente é o pensamento da mente, é o que está nos nossos pensamentos. Então, todas as experiências, acontecimentos, condições são produzidos pela mente subconsciente como reação ao que você pensa. Então, ele traz uma reflexão assim, de que lembre-se, não é aquilo que você acredita, mas é a crença que está na própria mente que traz o resultado. Então, a prece é atendida de acordo com a lei universal da ação e reação. O pensamento é a ação incipiente. A reação é a resposta da mente subconsciente, que responde à natureza do pensamento. Então, ele diz para a gente: preencha a mente com conceitos de harmonia, de saúde, de paz, de vontade, maravilhas, e essas maravilhas acontecerão em sua vida. Eu acho que a gente também já sabe, né? Onde que tem relações e direcionamentos em relação a isso. E aí ele traz um outro conceito, que é a dualidade da mente. Então, ele fala que nós temos uma única mente, mas essa mente, ela possui duas partes funcionais distintas e características, que é a mente consciente e a mente subconsciente. Então, ele vai dizer que tudo que a gente semeia na mente subconsciente é o que a gente vai colher no corpo e no ambiente externo. Então, ele traz a mente subconsciente como uma camada do solo fértil, no qual brotam e florescem todos os tipos de sementes, sejam elas boas ou más. Se a gente semear espinhos, vai colher uvas? Não. Então, ele traz que todo pensamento é uma causa.
e cada situação é um efeito. Então, ele vai trazer a nossa vida, as nossas conquistas, né, como efeitos que reverberaram do que nós pensamos, ou da forma que nós pensamos. Dessa maneira, você pode gerar apenas situações desejáveis, é o que ele afirma durante todo o livro. Além disso, ele traz um outro princípio, que ele diz que o mundo interno cria o mundo externo, e se nós quisermos mudar condições externas, teremos que mudar a causa delas. Então, mude a causa e você mudará o efeito. Então, voltando ao que ele falou anteriormente, se nós queremos mudar as condições que nós vivemos hoje, ele não descarta as ações, mas ele traz como base o nosso pensamento. Então, ele traz durante todo o livro a ideia de que se nós conseguimos ver, se nós conseguimos visualizar, se nós conseguimos incorporar isso como crença, isso é possível ser executado. É como se o nosso corpo, o universo e todas as coisas que cooperam, né, ao nosso favor, elas nos levassem em direção a isso que a gente já acredita. E aí ele traz também diferenças notáveis no modo de operação da mente consciente e da mente subconsciente. Então, a mente consciente é como um navegador ou o capitão na ponte de comando do navio. Ela dirige o navio. E a mente subconsciente, ela cumpre as ordens recebidas, baseadas no que a mente consciente acredita ser verdade e aceita como verdade. Ela não questiona ordens e nem a base em que elas se apoiam. Então, se repetidamente dizemos a nós mesmos: não tenho condição para fazer isso, eu não posso fazer isso, eu não tenho dinheiro para comprar isso, eu não estou feliz, coisas desse tipo e afirmações que trazem como base isso, a nossa mente subconsciente pega-nos na nossa palavra e ela vai começar a mandar, a direcionar o nosso externo para reproduzir mais do que a gente já pensa. E aí ele traz um resumo. Todos os capítulos ele traz um resumo e aí eu copiei assim ipsiliteri dos resumos, que aí você pode anotar e posteriormente, quando você for ler o livro, que é a minha orientação, você pode ir esmiuçando cada item, cada tópico desse que ele traz. Então, primeiro ele diz que o tesouro está dentro de você. Olhe dentro de si à procura da resposta ao desejo do seu coração. Tópico 2. O grande segredo compartilhado pelos grandes homens de todas as épocas foi a capacidade que possuíam de entrar em contato com os poderes da mente consciente para libertá-los. Você pode fazer o mesmo. A mente subconsciente tem solução para todos os problemas. Se você, antes de dormir, lhe sugere: quero acordar às 6 horas, ela lhe acordará na hora exata. A mente subconsciente é a construtora do seu corpo e ela pode curá-lo. Vá dormir todas as noites com a ideia de saúde perfeita no subconsciente. Como servidor fiel, ela vai obedecer. Quinto, todo pensamento é uma causa e toda situação é um efeito. Então, isso nos chama a reflexão das situações que nós temos vivido, das coisas que nós temos experimentado na nossa vida, com o efeito de todas aquelas coisas que a gente tem semeado, né, tem plantado como semente na nossa mente, que são os nossos pensamentos. E aí ele fala no 6 que se você quer escrever um livro, uma peça de teatro, fazer uma palestra, melhor para a plateia, grave carinhosamente e com emoção essa ideia na mente subconsciente. E ela responderá nessa conformidade. Então, você é como comandante da ponte do navio, tem que dar as ordens certas, pensamentos e imagens ao subconsciente, que o controla e governa todas as experiências. Então, ele fala para nós jamais usarmos expressões como eu não tenho recursos para comprar isso, ó, de novo, ou eu não posso fazer isso. A mente subconsciente pega-o na palavra. Então, providencia para que você não tenha dinheiro ou a capacidade de fazer o que quer. Afirme, então, e ele traz sugestões de como a gente reprogramar a nossa mente a partir do que a gente fala. Porque o que a gente fala produz nossos pensamentos ou vem também desses pensamentos, né, que são as crenças. Então, ele nos orienta a falar: posso fazer todas as coisas graças ao poder da minha mente subconsciente. Então, essa é uma afirmação
que vai internalizando no nossa mente subconsciente de que nós sim temos o poder, ainda que nesse momento nós não temos todas as estratégias, mas o poder reside em nós. A lei da vida é a lei da crença. A crença é um pensamento em sua mente. Não acredite em coisas que o prejudicarão e o machucarão. Acredite no poder do subconsciente de curá-lo, inspirá-lo, fortalecê-lo, dar-lhe riqueza. Segundo for sua crença, assim será para você. Mude seus pensamentos e você mudará o seu destino. É o 10º tópico desse primeiro capítulo. Capítulo 2, né? E aí ele vem trazendo no capítulo 2 as diferenças entre o consciente e o subconsciente. Ele retoma, no começo do capítulo, ao que foi abordado no capítulo 1, e ele traz alguns outros tópicos, né, para complementar essa ideia, para a gente entender. E ele vai trazer a referência de que alguns experimentos foram feitos por psicólogos, indivíduos foram submetidos a um transe hipnótico, e a pesquisa demonstrou claramente que a mente subconsciente não faz as seleções e as comparações necessárias para o processo de raciocínio. Então, ela aceita quaisquer sugestões, por mais falsas que sejam. Tendo aceito, ela vai reagir de acordo com a natureza da sugestão recebida. Gente, isso é muito forte. É muito forte. É muito forte. Essas explicações, né, que ele vai trazer da prática para a gente entender. Traz respostas, inclusive, para a nossa vida, traz respostas para as nossas conquistas, mas eu penso que o que mais precioso tem nesse livro é que ele traz para nós um caminho possível para essa mudança, que não é pesado, mas que passa do lugar da autorresponsabilidade, né, e da intencionalidade em formar um novo destino, em formar algo diferente daqui para frente. E aí ele vai falar de que a mente objetiva, como elas funcionam, a objetiva e a subjetiva. Às vezes, a mente consciente é chamada de mente objetiva, porque trata de objetivos externos, objetos externos. E ela percebe o mundo objetivo, como meio de observação, ela vai utilizar os 5 sentidos físicos. Então, ele diz que a nossa mente consciente, que é a nossa mente objetiva, ela vai utilizar, ela vai absorver as informações através dos 5 sentidos físicos, que são tato, audição, paladar, olfato e tato, audição, paladar, olfato e visão. Os 5 sentidos, tá? E a mente subconsciente é frequentemente denominada de mente subjetiva. Ela está ciente do ambiente externo, então a mente subconsciente está ciente do ambiente externo, mas não por meio dos sentidos físicos. Ele vai dizer que ela percebe o ambiente externo pela intuição, e ela é a sede das emoções e o repositório da nossa memória. Então, a intuição, um papel importantíssimo que ele traz para a intuição, que é a soma desse arcabouço que nós temos aí guardados na nossa mente subconsciente e a forma como a gente utiliza, né, como o nosso corpo utiliza para comunicar o que está no inconsciente com o que está no externo, que é a intuição. O subconsciente não pode raciocinar como a mente consciente, ele traz. Então, a mente subconsciente não tem capacidade para questionar ou contestar o que lhe dizem. Então, se nós lhe fornecemos informação errada, ela vai aceitar como verdadeira. Então, aí é a nossa responsabilidade de fornecer as informações corretas ao nosso subconsciente, para que ele seja programado da forma correta e responda da forma como nós esperamos que ele responda. Ele aí fala que ele trabalhará para tornar correta a informação e também fará suas sugestões menos falsas se materializarem como situações, experiências e eventos. E aí ele entra no tema que é uma das execuções, né, dos direcionamentos de execução para essa reprogramação, que as reações diferentes. Não, na verdade, ele fala sobre o imenso poder da sugestão. Então, a mente consciente é uma espécie de vigia do portão. Uma das funções mais importantes é a de proteger o subconsciente de impressões falsas. Então, com o nosso racional, com o nosso cognitivo, com o nosso consciente, a gente meio que blinda o nosso subconsciente de receber as informações. E aí ele fala como a autossugestão elimina o medo.
O termo autossugestão implica sugerir algo definido ou específico a si mesmo, tal como qualquer ferramenta, se usada erroneamente, pode causar dano, corretamente pode causar uma enorme utilidade. Heterossugestão. A heterossugestão é a sugestão que parte de outra pessoa. Então, a autossugestão são as afirmações, são as informações que nós colocamos para dentro da nossa mente subconsciente e dos nossos pensamentos. E a heterossugestão são as sugestões que são colocadas por pessoas de fora. É a mãe, é o avô, as pessoas do nosso convívio, os nossos pais, né? O Márcio Michele, ele fala de que, ele fala nos seus treinamentos, né, de seus métodos, ele fala de que a nossa mente, ela é burra, o nosso cérebro, ele é burro, né, palavras dele, altamente sugestionável, aceita o que você contar para ele e, principalmente, o que vier de pessoas que ocupam autoridade sobre você ou têm um alto grau de relacionamento de intimidade. Então, é basicamente isso aqui que o Dr. Joseph está falando a respeito da heterossugestão. E aí ele continua falando: você aceitou alguma dessas sugestões? E ele traz algumas. Você não pode, você jamais chegará a ser alguém. O mundo está se tornando cada vez pior, não adianta. Quantas vezes, né, gente, a gente ouve e senta do lado de pessoas, é no ônibus, é na fila do banco, ou em qualquer lugar, às vezes até amigos, né? E que a gente vê as pessoas reclamando, falando, trazendo diagnósticos de fim mesmo, de miséria, como se fosse algo definitivo, e a gente vai deixando que essas coisas vão programando a nossa mente subconsciente. Em dado momento, as nossas crenças passam a ser a partir dessas informações que foram colocadas. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande com as coisas que a gente ouve, com as coisas que a gente permite que sejam imputadas na nossa cabeça, né? Pois, Jaque, mas eu não consigo controlar o que o outro vai dizer. Realmente, a gente não consegue controlar o que o outro vai dizer. Mas a gente consegue, a partir da percepção de qual é o perfil do outro, escolher com quem a gente senta, com quem a gente ouve, né? Então, a gente consegue meio que minimizar essas influências maléficas para a programação da nossa mente subconsciente. Isso é possível. Então, ele fala de que você pode combater sugestões negativas. Ele fala sobre isso. Então, ele fala: estude as coisas que lhe disseram, examine atentamente o significado profundo e vai descobrir que muitas nada mais eram do que uma forma de propaganda. Propaganda com uma finalidade oculta, que era de controlá-lo, instilando-lhe ao medo. Forte, né? E aí ele traz uma sugestão, uma autossugestão positiva. E aí, se você quiser, você pode anotar, né? E vocês sabem, sempre que vocês quiserem, vocês podem botar nos comentários, colocar o e-mail e eu envio o resumo, né, do slide para vocês acompanharem. E aí diz assim, ó: eu tenho a inteligência infinita, me conduz e orienta todos os dias em todos os meus atos. Tenho saúde perfeita e a lei da harmonia funciona em minha mente e em meu corpo. Beleza, amor, paz e abundância são direitos meus. Os princípios de ação correta e da ordem divina governam toda a minha vida. Eu sei que a minha premissa maior baseia-se nas verdades eternas da vida e tenho certeza, sinto e acredito que a mente subconsciente vai responder de acordo com a natureza do pensamento da mente consciente. Então, ele traz esse textinho para que nós possamos declarar e nos habituar a falar coisas positivas, para que nós possamos programar o nosso subconsciente para acreditar de que nós podemos sim acessar todo esse poder que existe em nós. E aí ele traz pontos importantes desse capítulo. E ele fala: pense o bem e o bem acontecerá. Pense o mal e o mal se seguirá. Durante a vida, durante o dia inteiro, é aquilo que você pensa. Durante o dia inteiro, você é aquilo que você pensa.
A mente subconsciente não discute com você. Aceita o que a mente consciente decreta. Se você diz, eu não tenho como comprar isso, o subconsciente trabalha para tornar uma verdade essas palavras. Escolha um pensamento melhor, resolva. Vou comprar isso e aceito em minha mente. É o que ele traz. Você tem a capacidade de escolher, então escolha a saúde, escolha a felicidade. Pode escolher ser simpático ou antipático, alegre ou depressivo. Ele traz, essas escolhas. E todo mundo responderá na mesma medida. Essa é a melhor maneira de desenvolver uma personalidade maravilhosa. A mente consciente é a vigia do portão. Tem como função principal proteger-lhe o subconsciente de impressões falsas. Resolva acreditar em algo bom que pode lhe acontecer e está acontecendo agora. O seu maior poder é a capacidade de escolher. Então, escolha a felicidade e escolha a prosperidade. As sugestões e declarações de outras pessoas não têm poder de machucá-lo. O único poder está na maneira como você pensa. Você pode resolver rejeitar os pensamentos e as declarações dos outros e afirmar o bem. Você tem poder para resolver como você vai agir. É o que eu costumo dizer sempre, nas palestras, nas ministrações, é que o problema não é o que fizeram com você, A questão não é o que fizeram com você, mas a sua responsabilidade é decidir o que você vai fazer do que fizeram com você. O nosso lugar de autorresponsabilidade, de decisão, de aceitar, incorporar aquilo à nossa vida, ou de rejeitar isso que fizeram conosco, ou que falaram para nós, e não levar isso para a nossa vida. A decisão ela é sempre nossa. E muitas vezes a gente não sabe como fazer isso sozinho. Mas existem ferramentas, existem suportes, tanto psicológico, de amizade, mentoria, seja de quais ferramentas forem, que podem nos auxiliar e nos basilar a não aceitar, ou a romper, ou a ressignificar com essas coisas que fazem parte das nossas crenças, de formação, de base. E ele fala, cuidado com o que você diz. Você terá de responder por cada palavra ociosa. E ele fala, jamais diga, vou fracassar, vou perder o meu emprego, porque a gente já trabalhou, Sua mente não é má. Faça, nenhuma força da natureza é má. Tudo depende do modo como você utiliza os poderes da natureza. Use a mente para abençoar, curar, inspirar todas as pessoas em todas as partes. E ele fala, jamais diga não posso. Domine o medo subconsciente pela declaração do seguinte, posso fazer qualquer coisa graças ao poder da minha mente subconsciente. Comece a pensar a partir das verdades e princípios eternos da vida e não do ponto de vista do medo, da ignorância, da superstição. Não deixe que os outros pensem por você. Escolha os seus pensamentos e tome as próprias decisões. E ele vai falar que nós somos o comandante da nossa alma, A mente subconsciente. Então, o senhor do nosso destino. Então, que nós nos lembremos que nós temos a capacidade de escolher. Escolha a vida, escolha a saúde, escolha a prosperidade, escolha a felicidade. Tudo aquilo que a sua mente consciente supõe e acredita que é verdade, a mente subconsciente aceita e procura realizar. Então, acredite em boa sorte, acredite em oração divina, acredite em ação correta, em todas as bênçãos da vida. Isso é profundo também, gente? Então, tudo que a sua mente consciente supõe que acredita que é verdade, a sua mente subconsciente aceita e procura realizar. Então, a sua mente consciente vai aceitar e vai procurar realizar o que você pensa diariamente que é verdade, o que você coloca na sua cabeça como pensamento definitivo e de verdade. Então, repito que ele traz o livro inteiro. A lei da vida é a lei da crença. Capítulo 3, ele fala sobre o poder milagroso do seu subconsciente. E ele diz que o nosso poder do subconsciente ele é ilimitado, porque ele nos inspira e nos orienta, evoca cenas vividas no tesouro da nossa memória. O subconsciente é o livro da sua vida, porque nós sempre estamos escrevendo nesse livro, uma vez que os pensamentos se transformam em experiências.
Então, cabe a mim e a você decidir o que é que a gente escreve no livro da nossa vida. Se ele está falando que o subconsciente é o livro da vida, e nós estamos escrevendo esse livro a partir dos nossos pensamentos, que nós possamos escolher pensar, né? Coisas boas, né? Coisas a acrescentar e tornar esses pensamentos crenças positivas. Porque lá na frente ele vai falar, a gente vai entender de que não é só o esforço para pensar, é esse pensar, quando esse pensar se transforma em uma crença que baseia as minhas reações. Aí ele já vai complicando um pouquinho a partir do caminhar do livro. Aí ele diz: o que é impresso torna-se expresso. Aí ele fala de William James, né, que é o pai da psicologia americana, que ele disse que o poder que move o mundo está na mente subconsciente. E tudo que você grava na mente é expresso na tela do espaço, que a gente já viu. Nada ocorre em seu corpo a não ser quando o equivalente mental surge primeiro na mente. Mudando a mente por meio de repetidas afirmativas, você muda o seu corpo. As tuas obras, aí ele cita de novo a Bíblia. Ele fala: as tuas obras são admiráveis e a minha alma, entre parênteses, mente subconsciente, o sabe muito bem. E aí é Salmos 139, 14. Como o subconsciente controla as funções do corpo. Então ele fala que o subconsciente ele controla as funções do corpo automaticamente, de que não existe um esforço para que a gente respire, para que o coração bata. É automático. A nossa mente subconsciente ela já sabe o que precisa fazer, de que forma ela precisa se movimentar e mandar os comandos para que o nosso corpo funcione. Quer estejamos acordados ou dormindo. Então, como conseguir que a mente subconsciente trabalhe para você? Ele fala que nós temos que trabalhar com a mente consciente. Então, eu não consigo trabalhar minha mente subconsciente a não ser através das sugestões hipnóticas, né? Como a gente falou, através da hipnose. Mas no dia a dia, e aí fica aqui um alerta, né? Ao se submeter a um procedimento desse, é necessário você avaliar com quem você vai fazer esse procedimento, se certificar de que você tem ali do lado pessoas que vão te respaldar, né? Vão estar atentas ao que vai ser sugerido na sua cabeça mesmo. Conhecer quais são os princípios dessa pessoa que estão ali, a qual você está se submetendo, e aí são orientações minhas, tá, gente? Não é nenhuma orientação teórica, não é algo que eu trago como ponto de atenção, já que a gente está falando sobre destino, sobre reprogramação, sobre mudança de comportamento. Então, se submeter a essa experiência com um profissional não qualificado, que não coaduna com os mesmos princípios que você, né, que não é ético e que você não tem nenhuma garantia do que vai ser imputado a você, é algo muito sério. Então, fica esse alerta. Então, ele fala de que nós precisamos simplesmente manter a primeira mente ocupada com a expectativa do melhor e certificar-se de que aquilo em que pensa habitualmente tem por objeto coisas lindas, verdadeiras, justas, harmoniosas. Essas direções são fundamentais, inclusive na transmissão à mente subconsciente da ideia de saúde perfeita. Então, o tempo inteiro a gente vê nesse livro, de todas as falas do autor, ainda que elas não estejam todas direcionadas para a Bíblia, em todas as falas do autor, ele trazendo o respaldo bíblico para as coisas que o Senhor já falava há mais de 2000 anos, né? Quando ele fala, tenham por vós pensamentos de bem, não pensamento de mal. Então, pensar nas coisas que forem boas, escolha, pois, a vida, direcionamentos assim diretos que o Senhor dá de toda a sua palavra para nós, que são respaldados pela ciência e pelos estudos da neurociência e etc, né? Então, a gente tem um livro poderoso nas mãos. Se você ainda não teve, né, o interesse, a curiosidade de ler a Bíblia, eu te sugiro também como leitura. E aí você vai linkando, você vai casando todas as coisas que todos esses teóricos, todos esses coaches vêm falando sobre o funcionamento da nossa mente, sobre a força do nosso pensamento, sobre tudo isso que é de muita valia, que é muito precioso, porque ele traz, né,
os autores trazem ferramentas mais práticas de utilizarmos, mas está escrito e muitas vezes a gente não está dando atenção, né, a essas coisas que são extremamente poderosas. Mas vamos seguir. E aí ele fala, como resumo do capítulo, de que a mente subconsciente controla todos os processos vitais do seu corpo e conhece a solução de todos os problemas. Ele fala para nós, antes de dormirmos, fazermos um pedido específico à mente consciente e prove a si o mesmo poder milagroso que ela possui. Então, ele fala que a mente subconsciente, ela recebe as programações, mas tem momentos que são mais propícios para que isso seja imputado. E aí, no decorrer do livro, ele fala sobre os momentos em que o nosso corpo está mais relaxado, sugere meditação, os próprios exercícios de visualização, né? De idealização dos lugares onde nós queremos estar e das crenças que nós vamos colocar nesses momentos mais desacelerados, imediatamente antes de dormir ou imediatamente após acordarmos, que o nosso corpo ainda está naquela frequência um pouco mais baixa, menos acelerada. E ele fala de que tudo que a gente grava no subconsciente é manifestado na tela do espaço. A lei da ação e reação tem aplicação universal. Então, o seu pensamento é a ação e a reação é a resposta automática do seu subconsciente ao pensamento. Cuidado com o que pensa. Ele traz isso algumas vezes. Então, toda frustração tem origem em desejos insatisfeitos. Então, se você pensar constantemente em obstáculos, atrasos, dificuldades, a mente subconsciente reage nessa conformidade e você bloqueia o seu próprio bem. Então, ele traz para nós nesse livro o direcionamento do poder que nós temos, né? De construir o nosso futuro a partir da forma como nós pensamos. O princípio da vida fluirá rítmica e harmoniosamente se você afirmar: eu acredito que o poder subconsciente que me deu esse desejo está materializando por meu intermédio. Essa técnica dissolve todos os conflitos. Então, ele traz preocupações com ansiedade, medo, pode interferir no nosso ritmo normal do nosso coração, dos nossos pulmões, dos nossos órgãos. Então, ele nos orienta a alimentar o nosso subconsciente com pensamentos de harmonia, de saúde, de paz, para que todas as funções do corpo voltem à normalidade. Manter a mente consciente ocupada, com a expectativa do melhor, e o subconsciente reforçará e reproduzirá fielmente os seus pensamentos habituais. Imagine o final ou uma solução feliz para o seu problema. Sinta a emoção da vitória e aquilo que você imagina e sente será aceito pelo subconsciente e o transformará em realidade. E aí ficam duas palavras aqui de reflexão. Ele fala sobre imaginar e sentir, né? É imaginar até sentir. É um pouco isso. E aí, no capítulo 4, ele vai entrando um pouco nas partes mais das curas físicas. E ele vai trazendo uma reflexão sobre as curas mentais nos tempos antigos. Ele traz que, frequentemente, a si mesmo que o poder curador está na sua mente subconsciente. Convença-se de que a fé é como uma semente plantada no solo que cresce, segundo a natureza. Então, plante a ideia, semente, na mente e regue e fertilize com a esperança e ela brotará. A ideia que você tem para o livro, a invenção, essa é a razão porque acredita que tem agora. Acredite na realidade da sua ideia, plano e intervenção, e ao fazer isso ela se concretizará. Todas as doenças têm origem na mente. As curas milagrosas de que você ouve falar, ocorridas em vários santuários, são devidas à imaginação e à fé total que agem sobre a mente subconsciente da pessoa, liberando o poder criador, cuidador e curador. Os sintomas de praticamente todas as doenças podem ser induzidos por sugestão hipnótica. E este fato demonstra o poder do seu próprio pensamento. Ele vai dizer nesse tópico de que alguns experimentos, eles induzem, né, hipnóticos, eles induzem os pacientes a se sentirem de determinadas formas. Então, alguns são induzidos. Ele cita um exemplo de um rapaz que ele passou por um processo hipnótico e o hipnotizador, o terapeuta, né, o hipnotizador disse para ele:
Amanhã você vai voltar aqui depois de 12 horas, e quando você sentar nessa cadeira, cruzar as pernas, cruzar os braços, você vai sentir que tem sangue saindo do seu nariz, e você vai agir como... E sangue vai sair do seu nariz, e você vai agir desse jeito, dessa forma. E aí, ele sai daquele lugar, quando ele volta, 12 horas depois, ele senta na cadeira, age exatamente conforme foi programado no subconsciente, e o nariz dele começa a gotejar sangue. Então, ele traz, né, de que da mesma forma que as sugestões podem gerar sintomas de doenças que não existem, a sugestão também pode trazer cura ou evitar que doenças aconteçam através do próprio pensamento. Só há um processo de cura de fé. Só há um poder curador, isto é, a mente subconsciente. A opinião do autor do livro, tá? E aí o autor também levanta uma bandeira que ele diz que seja real ou falso o objeto da sua fé, você obterá resultados. A mente subconsciente reage ao pensamento que está na sua mente. Pense em fé como um pensamento da mente, e isso será suficiente. Então ele diz que independente de para onde seja direcionada a sua fé, né? Qual seja a religião, qual seja o credo, qual seja a crença, a fé é o fator motivador e gerador dessa cura, que nasce a partir do pensamento, segundo ele. E ele vai falar sobre todas as pessoas que foram sofrendo curas a partir das eras, né? Nos tempos modernos. Falou das eras, dos tempos passados, e ele vem trazendo a cura nos tempos modernos. Então, ele vai dizendo que nós podemos fazer uso de vários métodos para eliminar os bloqueios mentais e emocionais e fixos e físicos que impedem o fluxo do princípio vital curador que existe em nós. O princípio existe em todas as pessoas, qualquer que sejam os credos, cores e raças, não temos que pertencer a uma dada igreja para utilizar e participar do processo curador. É o que ele traz. Ele diz que o subconsciente cicatriza a queimadura ou corte em nossa mão, mesmo que sejamos ateus ou agnósticos. Ele vem dizer de que a cura moderna baseia-se na verdade irrefutável de que a inteligência infinita e o poder da mente subconsciente reagem segundo a fé do indivíduo. E aí ele tira desse processo o objeto pelo qual nós temos fé e passa para o lugar de que a fé é a geradora, né, de acesso a essa cura. E aí ele fala que a gente imagina o fim desejado e sinta a realidade. É uma orientação. Imagine o fim desejado e lhe sinta como realidade. Ele traz atitudes que promovem a saúde. Ele fala, descubra o que cura, compreenda que instruções corretas dadas à mente subconsciente curarão a sua mente e o seu corpo. Formule um plano definido para passar ao subconsciente os seus pedidos ou desejos. Imagine o fim desejado e sinta a realidade. Persista e obterá os resultados. Chegue a uma conclusão sobre o que é crença. Saiba que crença é um pensamento em sua mente e aquilo que você pensa, você cria. É tolice acreditar em doença ou em qualquer coisa que o machuque ou prejudique. Acredite em saúde perfeita, prosperidade, paz, riqueza, orientação divina. Ele traz isso o livro inteiro, da nossa responsabilidade em aceitar apenas pensamentos bons que vão formatar o nosso subconsciente. E ele traz de que os pensamentos nobres e grandiosos que a gente habitualmente alimenta se transformam em grandes atos. Então, aplique em sua vida o poder da terapia pela prece. Aí ele traz, né, uma ferramenta que é a terapia pela prece, que é a terapia pela oração, que é esse lugar de oração e de acreditar profundamente de que aquilo que a gente sonha vai ser realizado. E ele fala, escolha um plano, ideia ou um quadro mental. Então, visualize na sua mente o que é que você pretende alcançar. Una-se emocionalmente e mentalmente a essa ideia, permanecendo constante nessa atitude mental, e a prece será atendida. Então, ele diz que nós precisamos nos lembrar, se nós queremos ter o poder de curar, poderemos tê-lo por meio da fé, e que implica saber como funcionam as mentes consciente e inconsciente. A fé vem com a compreensão, é o que ele traz.
traz a orientação também de nós orarmos pelas pessoas amadas. Aqui ele já fala de orar mesmo. Ele não fala de prece, porque tem momentos que ele fala sobre reza, sobre prece e oração. E ele traz, aprenda a orar pelas pessoas amadas que possam estar doentes. Aquiete a mente, seus pensamentos de saúde, vitalidade e perfeição, operando através da mente subjetiva universal, serão sentidos e se tornarão manifestos na mente das pessoas que você ama. E aí ele traz no capítulo 6 algumas técnicas de cura mental. Então, ele diz que se nós queremos que as nossas preces sejam atendidas, nós temos que começar com técnicas e métodos apropriados. A maneira como sua prece é atendida segue um princípio científico. Nada acontece por acaso. Nesse capítulo, você vai conhecer técnicas para expandir e alimentar a sua vida espiritual. Palavras do autor. No entanto, não serão abordados rituais formais utilizados em serviços religiosos, focando em métodos eficazes de prece pessoal, que possam ser aplicados em nossas vidas, utilizados para ajudar e ajudar os demais. Então, a prece é a formulação de uma ideia a respeito de algo que queremos que se realize. É o desejo sincero da alma. O seu desejo é a sua prece, segundo ele. Desculpa. Tem origem nas suas necessidades mais profundas e revela as coisas que você quer na vida. Ele traz de novo uma citação, ele diz assim, da própria Bíblia: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Essa é a natureza real da prece. A manifestação eficaz da fome e da sede e vida pela paz, harmonia, saúde e alegria e todas as demais bênçãos. A técnica da transferência para impregnar o subconsciente. É uma técnica que ele traz. Ele diz que o segredo da prece reside em instilar a mente subconsciente ao resultado desejado. Então, uma das maneiras mais simples de fazer isso é a técnica da transferência, que consiste basicamente em induzir o subconsciente a assumir como seu pedido transmitido pela mente consciente. A transferência é feita com maior facilidade em um estado de devaneio. O subconsciente aceitará o seu plano. Então, todas as experiências e tudo mais que entra na sua vida depende da natureza dos tijolos mentais que usa na construção do seu lar ambiental. Se a planta baixa está cheia de formas mentais de medo, de preocupação, de ansiedade ou de carência, se você se sente desamparado, cheia de dúvidas, de cinismo, então a qualidade dos materiais mentais que você está instalando na mente se transformará em mais trabalho penoso, mais preocupações, mais tensão, ansiedade e limitações da toda a natureza. Ele fala de que a atividade mais importante, de maior alcance na vida, é que você incorpore a sua mente a cada hora do dia, a sua palavra, ainda que silenciosa e invisível, nem por isso é menos real. Ele traz a ciência e a arte da verdadeira fé. O termo ciência, segundo ele, significa um corpo de conhecimentos coordenados, organizados e sistematizados. Esse corpo de conhecimento diz respeito aos princípios fundamentais da vida e descreve técnicas e processos que podem ser demonstrados em sua vida e de quaisquer seres humanos que os aplicam corretamente. Então, a arte é sua técnica, a ciência é respaldada e a resposta final da mente criadora ao seu pensamento ou quadro mental. E ele cita de novo a Bíblia falando: pedi e dar-se-vos-á, e achareis. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Mateus 7,7. Precisamos pedir acreditando para receber. A mente move-se do pensamento para o objeto. Temos que alcançar um ponto de aceitação na mente, um estado de acordo inquestionável e sem reservas. É o que ele traz. Só lembrando que eu estou trazendo o resumo do que eu acho importante apontar nesse livro. Dentro do próprio livro, ele traz diversas experiências de pessoas que ele orientou e de que ele
utilizou essas técnicas e trouxeram resultado. Só que nós passaríamos aqui horas falando sobre todas essas experiências e eu me ative a focar no que era mais importante do conceito que ele traz e de como esse princípio ele opera segundo o autor, tá? E aí você precisa ler o livro com mais calma ou buscar uma imersão mais qualificada de tudo que ele traz para que possa esmiuçar e aprender nos mínimos detalhes tudo que esse livro tem a oferecer. E ele traz algumas técnicas, eu selecionei algumas, que ele traz muitas. Eu trouxe algumas, eu trouxe primeiro a técnica de visualização, que é a maneira mais fácil e óbvia de formular uma ideia, consiste em visualizá-la, vê-la nos olhos da mente com tanta clareza como se estivesse viva. Então, nós só podemos ver a olho nu o que já existe no mundo externo. De maneira semelhante, aquilo que podemos visualizar com os olhos da mente já existe nos reinos invisíveis dela. É o que ele traz. O processo de pensar forma impressões na mente. As impressões, por sua vez, manifestam-se como fatos e experiências na vida real. Ele traz uma outra técnica, que é a técnica do cinema mental. E aí, nesse caso da técnica do cinema mental, por ser um pouco complexa e um pouco parecida com a técnica da visualização, eu trouxe aqui no resumo e agora eu vou falar sobre uma explicação minha, de Jaqueline, para essa técnica que ele traz. E aí eu coloquei dessa forma. A técnica é semelhante à de visualização, mas nesse caso, cria-se uma história mental com início, meio e fim, direcionada à obtenção do resultado esperado como um filme. No fim do processo, o autor direciona a acalmar e sentir como real e aguardar que a mente subconsciente se encarregue de realizar as conexões necessárias à realização. O autor traz diversas outras técnicas no decorrer do capítulo, mas eu me ative apenas a essas, como eu falei. E são técnicas mais fáceis de utilizar, né? A gente tem alguns livros que vão falar sobre isso, né? Que é a Lei da Atração, é O Segredo, fala sobre isso, e alguns outros livros falam sobre isso. Mas com esses nomes é o Joseph Murphy que traz. E aí ele traz: utilize a verdade científica. Seja um engenheiro mental, use técnicas experimentadas e comprovadas na construção de uma vida cada vez mais grandiosa. São as técnicas, né, segundo ele, que ele prova e ele traz no livro. O seu desejo é uma prece. Então, imagine agora a concretização do desejo. Sinta ali a realidade e terá a alegria da prece atendida. Deseje realizar coisas de maneira simples, com a ajuda infalível da ciência mental. Então, ele traz também a necessidade de nós entendermos que as coisas que vão mudar na nossa vida e as conquistas que a gente vai ter não precisam ser difíceis. A gente pode incorporar o pensamento e aceitar de que as coisas podem vir sim, de forma leve, de forma tranquila. Enquanto nós dormimos, as respostas podem chegar, porque nós vamos condicionando a nossa mente a acreditar que é possível. Porque na prática, o que nós vemos é que as crenças que são imputadas em nós desde a nossa infância, os lugares onde a gente frequenta, é exatamente o oposto disso, de que o sucesso ele vem com muito peso, com muito sofrimento, né? Com muito tempo de investimento, não que não precise de um investimento, mas não que seja exatamente desse jeito. E pode ser reprogramado para que a gente viva e experimente as coisas de forma muito mais leve e mais fáceis de chegar até nós. E ele fala que nós podemos ter saúde radiante, sucesso e felicidade de acordo com como nós formatamos a nossa mente. Experimentar cientificamente até que prove a si mesmo de que há sempre uma resposta direta da inteligência infinita. Sinta a alegria, a tranquilidade de prever a concretização certa do seu objetivo. Então, ele diz, sinta isso. Pense no que você quer como objetivo, mas mais do que pensar, sinta esse objetivo alcançado. Sinta no seu corpo esse lugar onde você vai desfrutar. É um exercício que eu costumo fazer, né, com algumas pessoas que eu atendo, de perguntar: eu tô. O que é que você quer da sua vida? Eu quero uma casa. E aí de direcionar qual é essa casa, como é essa casa, quantos cômodos ela tem, onde você está agora nessa casa, veja essa casa, que cor é o piso, que cheiro tem essa casa, como é que está a temperatura, está quente, está fria, eu estou na piscina, a água da piscina está boa, está gostosa, onde é que você está? Então fazer a pessoa visualizar, mas sentir aquilo que ela visualiza, trazer para o corpo a certeza de como ela já tivesse, entende?
O quadro mental que tem em mente é a essência das coisas que tem esperança de conseguir e a prova das coisas ainda invisíveis, é o que o autor traz. Uma imagem mental vale por 1000 palavras. A mente subconsciente trabalhará para tornar realidade qualquer imagem mantida na mente e reforçada pela fé. Na prece, evite todo esforço ou coerção mental. Entre em um estado de sonolência, ele fala modorra, e acalente-se para dormir, sentindo e sabendo que a sua prece será atendida. É a fé, é a certeza. Então, lembre-se de que um coração grato está sempre próximo das riquezas do universo. Ele fala também sobre a necessidade e poder da gratidão. Afirmar e declarar que assim é. E enquanto mantiver essa atitude mental, considerando-se como verdade, qualquer que seja a prova em contrário, você terá resposta à sua prece. Crie ondas de harmonia, saúde, paz, pense o amor e na glória de Deus. Aquilo que você decreta e sente como verdade acontecerá. Então, decrete harmonia, saúde, paz e prosperidade. Capítulo 7. Subconsciente, tendência voltada para a vida. Pontos a relembrar. Esse eu já trouxe já o resumo, né? Que é bem grande. O seu subconsciente construiu seu corpo e trabalha 24 horas por dia, abrigando pensamentos negativos. Você interfere nesse molde gerador de vida. Encarregue seu subconsciente da tarefa de encontrar uma solução para qualquer problema antes de dormir e ele responderá. Vigie os seus pensamentos. Todo pensamento aceito como verdade, enviado pelo córtex consciente às estruturas cerebrais do subconsciente e volta ao seu mundo como realidade. Saiba que pode se reconstruir dando uma nova planta baixa à sua mente subconsciente. A tendência do subconsciente é voltar-se sempre para a vida. O seu trabalho é com a mente consciente. Alimente o subconsciente com premissas verdadeiras. O subconsciente produz sempre aquilo que você lhe dá sobre a forma de padrões mentais habituais. Você constrói um novo corpo a cada 11 meses. Mude o corpo, mudando os pensamentos e conservando os mudados. É forte isso aqui que ele traz. Ele diz que a cada 11 meses nós temos a capacidade de construir um novo corpo a partir da nossa atitude mental, né? Então, esse corpo que a gente tem hoje, isso que a gente usufrui hoje, é com base desses pensamentos dos últimos 11 meses, né? Pensamentos de ciúme, medo, preocupação, ansiedade prejudicam e destroem os nossos órgãos, os nossos nervos e glândulas, gerando doenças mentais, físicas e de todos os tipos. O que você aceita conscientemente e aceita como verdade se manifestará em sua mente, em seu corpo e nas situações da vida. Afirme o bem e desfrute a alegria de viver. E aí no capítulo 8, ele traz como obter os resultados que deseja. Nem todas as preces são atendidas. As principais causas são a falta de confiança e o esforço excessivo. Nesse capítulo, ele vai trazer para nós o direcionamento de que não é o esforço a pensar positivo que traz o resultado. Na verdade, o resultado vem quando esse pensamento já está gerado no nosso subconsciente e ele chega de forma leve. Então, o desafio não é ficar pensando, eu tenho que pensar positivo, eu tenho que. Não. É treinar o nosso cérebro e reprogramar ou quebrar as crenças limitantes, ou se libertar, se permitir ser curado das marcas e construir novos marcadores para que a nossa certeza, né? Já que a lei da vida é a lei da certeza, a lei da crença, para que essa certeza esteja no nosso profundo. Então, existe um papel aí nesse processo de cura, de ressignificar, de tratar essas coisas do passado para que elas passem a não mais ditar a nossa vida. Você tem que se lembrar que em todas as ocasiões em que aceita uma ideia, a mente subconsciente começa imediatamente a executá-la. Com este objetivo, utiliza todos os poderosos recursos de que dispõe. Essa lei aplica-se, porém, não só às boas, mas também às más ideias.
Em consequência, se você usa negativamente o subconsciente, ele trará problemas, fracassos e confusão. Se o faz construtivamente, pode contar com orientação, liberdade e ação de paz e espírito. O fracasso na obtenção de resultados pode ocorrer pelo fato de você fazer mentalmente afirmações como as seguintes. E ele traz algumas. As coisas estão piorando, não vou jamais obter a resposta, não vejo solução para isso, não tem jeito, não sei o que fazer, estou muito confuso. Você pode conseguir o oposto daquilo que reza. Então, quando o desejo e imaginação estão em conflitos, a imaginação invariavelmente vence. E aí ele cita Emily Coué. Ele chama isso de lei do esforço contraproducente. Então, vou repetir. Quando desejo e imaginação estão em conflito, a imaginação invariavelmente vence, que é o que ele vai chamar de lei do esforço contraproducente. Então, pensamentos como: eu vou usar a minha força de vontade para vencer o fracasso. Reforça o pensamento de fracasso. O esforço mental frequentemente leva à derrota autoimposta, criando o oposto do desejo. Então, focalizar-se na necessidade de usar a força mental implica enfatizar a condição de impotência. É como você decidir que fará tudo o que puder para não pensar em um hipopótamo verde. A decisão torna dominante a maneira na mente do hipopótamo verde e o subconsciente responde mais à ideia dominante. Você, quem sabe, descobre que pensa o seguinte: eu quero cura. Por que não posso consegui-la? Eu me esforço tanto. Por que não alcanço resultados? Tenho que me obrigar a rezar com mais determinação. Preciso usar toda a força de vontade que eu tenho. E aí ele traz: o erro está exatamente em estar se esforçando demais. A ausência do esforço é o melhor caminho. Gente, dá uns bugs, né, na cabeça essas afirmações dele. Porque no início do livro a gente pensa que o nosso trabalho é só se esforçar para reprogramar. E aí, do decorrer do livro, ele vai trazer que é muito mais do que se esforçar para pensar conscientemente, mas é de trabalhar todos esses pontos aí que estão presos, né? Todos esses gatilhos mentais, todas essas crenças limitantes, e a utilização das técnicas para que seja de uma forma leve, porque senão o efeito é exatamente o efeito contrário. O conflito entre desejo e imaginação precisa ser resolvido. Então, ele traz que usar a força mental por forçar a força de vontade pressupõe a existência de oposição. Então, o ato de imaginar oposição cria oposição. Se você se concentra na obtenção daquilo que deseja, não se concentre mais nos meios de torná-lo realidade. A esse propósito, a Bíblia diz: se dois dentre vós sobre a terra concordam a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está no céu. Aí ele cita Mateus 18, 19. Os dois também podem representar você e seus objetivos. Então, evitando todo o conflito entre o desejo e a imaginação, entrando em um estado passivo e sonolento que reduz o esforço ao mínimo, na maior parte, a mente consciente submerge quando caímos em um estado de sonolência. E a melhor maneira de impregnarmos o subconsciente é imediatamente antes de dormir. Muitas pessoas recorrem à imaginação controlada, dirigida e disciplinada. Elas sabem tudo o que imaginam e sentem como verdade terá que acontecer e acontecerá. Então, ele está falando sobre a imaginação mesmo, todos os dias, como prática sistemática, através de uma prática também de meditação e de reflexão para essa construção mental do lugar onde a gente quer chegar. E aí ele traz ideias que vale a pena recapitular. A coerção mental ou excesso de esforço representam a ansiedade e o medo que bloqueiam o entendimento da sua prece. Vá com calma, é o que ele traz. Quando a mente está relaxada, ela aceita uma ideia. O subconsciente começa a trabalhar para transformá-la em realidade. Pense e planeje, ignorando os métodos tradicionais. Saiba que sempre há uma resposta e solução para todos os problemas. Não se preocupe demais com as batidas do coração, o fluxo respiratório.
Porque a frequência, confie no subconsciente e diga com frequência que a ação divina certa está ocorrendo. Sentir-se sadio promove saúde. Sentir-se rico promove riqueza. E você, como se sente? A imaginação é a sua faculdade mais poderosa. Imagine o que é belo e saudável. Você é o que você imagina ser. Evitamos conflitos entre o consciente e o subconsciente quando entramos em estado de sonolência. Antes de dormir, imagine repetidamente a concretização dos seus desejos. Durma bem e acorde alegre. E aí, os próximos capítulos a gente vai trabalhar no próximo resumo, senão a gente vai ficar muito grande. E são eles os próximos capítulos. Como usar o poder do seu subconsciente para adquirir riqueza, seu direito de ser rico, a mente subconsciente como sócia do seu sucesso, como cientistas usam a mente subconsciente, o subconsciente e as maravilhas do sono, a mente subconsciente e os problemas matrimoniais, mente subconsciente e felicidade, mente subconsciente e relações humanas harmoniosas, como usar a mente subconsciente para perdoar, como o subconsciente elimina bloqueios mentais, como usar a mente subconsciente para eliminar o medo, como permanecer jovem em espírito para sempre. E aí eu vou definir de que forma esse resumo vai ser passado a depender da complexidade de cada capítulo, tá? Aí eu vou dando notícia para vocês no grupo do Clube de Leitura do Instagram e também, sim, no Clube de Leitura do Instagram. Eu vou dando notícias de como as próximas fases vão acontecer. Muito obrigada por ter ficado até aqui. A gente se vê nos próximos capítulos.